Nós estamos dando início hoje, no dia 29 de agosto de 2018, à Tribuna Cidadã. Gostaríamos de chamar aqui para compor a mesa a Caroline Araújo, Lúcia Anglada, o excelentíssimo vereador João Maxwell, a Jane da Conceição, Nós vamos começar com Motivados pelo Autismo Macaé, com a Caroline Araújo falando. A gente está dando 10 minutos para ela para falar. Bom dia. Só 10 minutos, meu Deus. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Estamos aqui representando o movimento Motivados pelo Autismo Macaé. Meu nome é Caroline, mas as pessoas me conhecem mais por Carol. E aqui está a Lúcia. Somos uma das responsáveis, né, por esse movimento em Macaé. E vocês já conhecem, né, a gente, se eu não me engano, acho que já é a 4ª vez que a gente vem aqui nesse ano para reivindicar melhorias no atual sistema de saúde e educação para as pessoas autistas e pessoas com demais deficiências. O objetivo da gente estar aqui, né, é reivindicar melhorias em educação e saúde, né, na educação, efetividade no processo de inclusão da pessoa com necessidades educacionais especiais no ambiente escolar, e a saúde, expor o atual cenário e necessidades imediatas. O Mopan, como vocês já sabem, né, a gente fala muito isso aqui, que é um movimento pacífico, né? Nós não nos unimos para protesto, nós nos unimos para conscientização e divulgação das informações do autismo por Macaé. Apesar de ser um grupo pacífico, nós não somos um grupo passivo, né? Tanto é que a gente tem vindo aqui nessa casa, a gente tem feito alguns eventos pela cidade. No Facebook é mais fácil para vocês acompanharem o nosso movimento. E a gente entende que nem tudo é preconceito, que muita coisa é falta de informação, então a gente quer ajudar nesse processo aí por Macaé se tornar um município mais solidário e tolerante com as pessoas com deficiência. Antes de avançar, eu gostaria de deixar registrado aqui, tem mais ou menos um mês que nós estivemos aqui nessa casa numa oportunidade de audiência pública. Foi no dia 24 de julho, a audiência pública foi presidida pelo Dr. Márcio Bittencourt. A gente já agradece desde já a atenção que você tem nos dado. E gostaria de deixar registrado que eu não sei o que foi pior, se foi a ausência do secretário de Saúde, a secretário de Esportes, ou se foi a ausência de 16 vereadores dessa casa, né? Essa casa tem 17 vereadores. No momento em que foi agendada a marcação da audiência, foi nos informado que todo mundo achou a pauta muito interessante e super conveniente mesmo, né? Era necessário se discutir políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. Foi agendada no dia 24 de julho, na época de férias escolares. Acredito que muitos poderão falar que estariam viajando com filhos, enfim, direito. Mas pegou muito mal o fato de 16 vereadores não estarem aqui na audiência pública. Dá vontade de tirar um nariz de palhaço e colocar no rosto, porque vocês já sabem como é que é o movimento do Motivados pelo Autismo, vocês sabem que nós estamos aqui com atitude colaborativa com o poder público e privado, a gente tem feito presentes nas escolas, a gente tem se feito presente junto à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Cultura.
Temos acompanhado, a gente sabe que a situação do país não está fácil, a gente sabe que isso não é uma situação local, não é Macaé que está com problemas, é o Brasil todo, mas a gente tem se colocado à disposição, a gente tem se oferecido para tentar ajudar, de alguma forma, nesse processo de conscientização. E aí a gente vem aqui nessa casa para pedir o apoio das pessoas, para que possa cobrar do Poder Executivo, e não tem 16 vereadores aqui. Então, assim, isso para a gente foi o fim da picada. Pior ainda foi, 5 dias depois da audiência pública, foi o aniversário de Macaé, essa casa estava em solenidade, a gente acompanha vocês no Facebook, a gente tem os vereadores nos nossos Facebooks, quem a gente não tem, a gente tem amigo que tenha, então é muito fácil saber quando vocês estão em Macaé e quando vocês não estão. E 5 dias depois da audiência pública, em que 16 vereadores faltaram, acho que todos estavam aqui para entregar placa de cidadão macaense para muitos moradores aqui de Macaé. Aí, ou seja, numa festa bonita, sendo que 5 dias anteriores, 16 vereadores faltaram. Então, eu quero deixar isso muito registrado. Isso, para mim, foi uma atitude vergonhosa, vexatória. E, diante desse descaso dessa casa aqui com a nossa causa, eu gostaria que vocês pudessem avaliar a realização de outra audiência pública, dessa vez com o quórum dessa casa, com pelo menos a metade dos vereadores, porque foi nos pedido isso. Quando a gente começou a formar a bancada, onde tiveram pessoas aqui que sabem, que acompanham muito bem as nossas dificuldades no nosso município, pediram para que a gente reservasse pelo menos umas 7 cadeiras para que alguns vereadores pudessem estar. Além da ausência do secretário de Saúde e do secretário de Esporte, nenhum vereador veio. Então, eu gostaria que ficasse registrado o nosso pedido de realização de mais uma audiência pública, dessa vez com o quórum dessa casa. Vamos lá. O nosso tempo é super curto, né? Então, assim, muitas das coisas que eu vou falar aqui já foram repetidas em outras oportunidades, para vocês perceberem que a luta continua, né? Enfim, a gente veio aqui para falar de educação e de saúde. Educação inclusiva, mais uma vez a gente está tocando nesse ponto. É um direito de todo indivíduo brasileiro, independente da sua condição neurológica. Não é favor, é prestação de serviço. Independente do indivíduo ter laudo ou não, existem outras formas de você fazer a adaptação de currículo, promoção de inclusão, independente de ter um papel formal. Você percebeu que algum aluno tem dificuldade, ele não pode ficar para trás. Ele paga imposto e a gente está aqui para cobrar a prestação desses serviços. Não é favor. É pagamento de impostos e a gente recebe de volta em prestação de serviços de saúde e educação. Então, aqui tem algumas legislações específicas que na audiência pública nós pontuamos uma a uma, que fala sobre a educação inclusiva, desde 1988, que já é previsto, né, o atendimento à pessoa com deficiência. Aqui a gente pontuou também a resolução do Conselho Nacional de Educação, que fala sobre o atendimento educacional especializado, que não tem sido feito com excelência aqui em Macaé, porque tem muitas unidades que não têm salas de recursos multifuncionais. Então, por exemplo, é previsto que o atendimento educacional especializado precise ser realizado pelo menos 2 vezes na semana. E tem muitas unidades que, na tentativa de atender toda a demanda, acaba atendendo a pessoa apenas uma vez na semana. Ou seja, 50 minutos numa semana de 20 horas de aula não faz muita diferença. É preciso 2 atendimentos por semana e muitas escolas têm feito um só. Então, a gente também está aqui, gostaria de deixar registrado, que apesar de termos 52 salas de recursos multifuncionais, é preciso ampliar esse número. Tá? A gente tem 104 escolas na rede municipal de educação e temos 52 salas de recursos multifuncionais, ou seja, só a metade. Precisamos ampliar isso. Tá? Eu não estou falando aqui só do atendimento para a pessoa autista, estou falando para todo mundo que precisa de salas de recursos multifuncionais. E tem também a Lei Brasileira de Inclusão, que é o que tem mais encorajado as famílias a colocar os seus filhos com deficiência nos ambientes regulares de ensino. É uma lei relativamente recente, só tem 3 anos. A gente não vai aqui discutir se, na verdade, assim, o fato de a escola não estar preparada, que é o que a gente escuta muito isso, né, que o professor não está preparado, não significa que as famílias vão deixar de matricular seus filhos, então eles estão nos portões de cada unidade escolar.
Tá? Então, é preciso que haja uma política pública voltada para a mudança das unidades escolares. É muito comum as pessoas falarem que as escolas públicas estão mais preparadas do que as escolas particulares em receber crianças com deficiência, alunos com deficiência. Só que, na Secretaria de Educação, existe um núcleo muito importante, que é acho que é Controladoria de Educação Inclusiva, eu acho que é esse o nome. São poucas pessoas, tá? Levando em consideração o universo da Secretaria de Educação, são poucas pessoas que representam esse público da pessoa com deficiência, que defendem a educação inclusiva, e muitas das vezes eles não têm vozes. E assim, eles estão, sim, conscientes, defensores da educação inclusiva, mas as unidades escolares precisam se adaptar. Existe uma mudança, essa exige uma mudança de cultura dentro das unidades escolares. Tem unidades escolares que ainda que acham lindo, que precisa haver mudança, mas existem mudanças que precisam realizar dentro das unidades escolares e que muitas das vezes as unidades escolares não estão... parece que não está em comum acordo com o pessoal da Secretaria de Educação, sabe? Fica uma guerrinha de, o pessoal da Secretaria de Educação fala porque está ali, não é com eles. Aqui a coisa é diferente, né? A gente sabe, nós temos ido às escolas municipais, tá? A gente tem acompanhado a rotina, as pessoas desabafam conosco. Quando eu digo as pessoas, são os profissionais mesmo, tá? Dizem as maiores dificuldades. A gente tem sido solidária, só que, assim, ir até as escolas, fazer palestra, não significa que a cultura inclusiva no instalar de dedos vai acontecer. Então, a gente está aqui para reivindicar mudança nas unidades escolares para que a educação possa acontecer. Diretrizes e bases da educação também defende a adaptação do material para que o aluno com deficiência consiga acompanhar o conteúdo programático. Aqui tem uma frase: incluir é muito mais do que aceitar. O que tem acontecido na rede municipal e na rede particular também, não vamos só falar que é do município, não. No particular, as escolas estão ali com as portas abertas para receber pessoas com deficiência. Caroline, deixa ela falar. Então, mais 10. Está acabando, tá acabando. Vou pedir para marcar lá o tempo. Por favor, marca agora que a gente conseguiu botar lá o 10 minutos no painel. Posso continuar? Pode. As escolas estão recebendo alunos com deficiência, só que matricular esses alunos não significa que eles estão incluídos. Tá? Incluir é muito mais do que aceitar. Aqui eu coloco uma imagem de como que está a nossa educação engessada, né? Tem a figura de um professor, até parece o Márcio Bittencourt, não. Tem uma figura de um professor, né? E ali são os seus alunos, cada um de sua espécie, conforme a diversidade que a gente encontra nas salas de aula. Cada um com as suas especificidades, seus desafios e dificuldades. E ali o professor fala: para garantir uma seleção justa, vocês farão o mesmo teste. Subir naquela árvore. Aí, vamos supor, o peixe, obviamente, não vai conseguir subir naquela árvore. Significa que ele é incompetente, que ele não tem capacidade de aprendizado, ou seja, é assim que estão as nossas escolas, né? A gente precisa rever isso. Tá? Colocar esses alunos em sala de aula não significa que eles estão incluídos, não significa que a capacidade de aprendizado deles esteja posta à prova. Tá? Cada um tem o seu desafio e eles merecem a educação. Se eles não se enquadram naquela forma tradicional de avaliação, os professores precisam se adequar e oferecer outras oportunidades de avaliação. Nós não vamos para a escola para ensinar o professor a trabalhar, nós não temos essa qualificação. A gente vai nas escolas para fazer conscientização e explicar para eles como é que está o atual cenário. Dizer para eles as legislações, dizer que é papel do professor fazer isso, que não aprenderam na época quem eram estudantes nas faculdades, mas que agora os tempos são outros. Os tempos são de todo mundo junto, dentro da sala de aula, e não mais alunos com deficiência do lado de fora. Então, eles precisam, sim, tentar se adaptar a isso, a essa nova realidade. Não vou discutir com eles se isso é certo ou se não é. Atenção, o que tem que ser posto à prova é: o cenário é esse, a legislação é essa, e a prestação de serviço tem que acontecer. Incluir é dar condição para que o aprendizado possa acontecer.
é fazer adaptações no meio para que os alunos possam ter acesso ao aprendizado, que é direito dele. As escolas precisam se reformular. Nos pequenos detalhes, pessoal, desde do sinal do recreio, que é aquele sinal que parece que tem alguma coisa pegando fogo, né? Isso atrapalha muito para quem tem problemas com déficit de atenção, por exemplo. Diminuir, de repente, o número de projetos que envolvem festinhas, né? Porque às vezes tem colégio que, meu Deus do céu, é festinha, é ensaio, é barulho, é tudo. E os filhos com deficiência muitas vezes ficam de fora porque não conseguem suportar. Então, se a escola defende a bandeira de educação inclusiva, vamos rever esses projetos pedagógicos. Tem maneiras de aprender, de praticar projetos sem ter tanto fuzuê. Tá? Então, assim, esses pequenos detalhes precisam ser vistos. Tá? Porque, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. Né? Já falaram isso para a gente. Ah, porque agora tem o PEI, então a gente tem que fazer o melhor, o projeto do PEI, o cheio de glitter, o mais maravilhoso, tem que ser o mais bonito, porque Macaé é uma prefeitura que é melhor, que é pioneira. E enquanto a gente não consegue o ótimo, o bom não sai. Porque a gente está aguardando as orientações da CEMED com relação ao melhor PEI, ao melhor. Aí nem o bom consegue. Fazer adaptação de material, pessoal, eu não sou pedagoga, não sou da área de licenciatura, mas, assim, tem muitas formas de você promover a adaptação de material sem você ter que fazer mestrado para isso. Tá? Lúcia quer fazer uma informação aqui. Seguinte, primeiro que PEI, para quem não sabe, é o Plano Educacional Individualizado. Todo aluno tem direito ao PEI. E a gente só está pedindo para os deficientes, porque a gente entende que o deficiente precisa de uma adaptação. O PEI, ele já existe há bastante tempo e, pelas nossas palestras, a gente enxerga que nenhuma escola executa o PEI. E, como foi falado na audiência pública, né, que a gente reivindica várias coisas, o PEI, como já existe, não tem cabimento a gente chegar no ano de 2019 e as escolas ainda não tiverem nenhum PEI. Isso, para mim, é incompetência. Tá? Em relação eu não sei o que é autismo, eu não estudei para isso, nós também não. A gente estudou para ter um filho diferente do que é. E, hoje em dia, com a internet, todo mundo aqui assiste Netflix na internet, sabe votar na internet, sabe entrar no Facebook, tem um WhatsApp, mas não quer aprender o que é o autismo. Então, isso é o que a gente fala nas palestras. É muito fácil esperar do governo, né, principalmente nas redes públicas, que a gente não recebeu capacitação para isso. Mas, se você aceitou ser professor, professor é o que ensina. Então, eu acho que, assim, cabe um pouquinho também de empatia com o aluno. Ele é aluno, ele é cidadão. Tá? Outra coisa, mediador. Só para vocês entenderem, o que existe hoje nas escolas é auxiliar de serviços escolares. O escopo dele não é do mediador. O mediador é o que faz o trabalho, tá? Junto ao pedagógico, junto com o deficiente. O professor é que tem que preparar esse material, porque ele é capacitado, e o mediador, tá, ele precisa ser um professor auxiliar. Então, é necessário concurso público para isso. Então tá, então auxiliar não precisa fazer nada. Gente, por favor, a gente está numa sociedade, né, em que, hoje, 1 a cada 68 indivíduos é autista. Em 2025, a cada 2 nascimentos, 1 é autista. Então, eu estou olhando para várias pessoas aqui que vão ter autistas na família e que eu tenho certeza que vão procurar o Mopan para entrar no nosso grupo, porque não sabe o que fazer. Tá? Então, a gente precisa que vocês tenham esse olhar diferenciado. O Mopan está aberto, a gente conversa, nós já fomos chamados por escola. Me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu não sei lidar com um aluno que eu recebi que é autista. Vou falar, para a gente é um orgulho isso. Mas para pensar, qual é a dificuldade? E esse professor foi super humilde de dizer que não sabe lidar, mas ele correu atrás, gente. Ele está preocupado com esse aluno. Isso, para a gente, é muito importante. Tá? Passando rapidamente para a saúde,
que também é um direito de todo indivíduo brasileiro e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Sexta-feira passada, nós estivemos com o secretário de Saúde, e ele já começou a reunião se justificando a sua ausência daqui da audiência. Disse que teve uma demanda super importante, ou seja, os esforços ali da equipe dele foram designados para atender a demanda, né, de que precisava de ação imediata, então por isso ele não pôde estar. Mas ali nessa reunião a gente pontuou as maiores necessidades, cobramos políticas públicas em prol da saúde da pessoa com deficiência, tá? Um sonho de consumo para a gente seria a formação de um centro de referência para tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista, mas a gente sabe que talvez isso seja um sonho, sei lá, muito distante, a longo prazo. Então, o que a gente pode fazer agora nas atuais unidades de atendimento? O CAPS, por exemplo. O CAPS infantil é o Centro de Tratamento Psicossocial Infantil, né? É um serviço prestado com muita qualidade, a gente gosta muito da equipe de lá, a gente sabe que a qualificação dos servidores que estão lá é inquestionável, só que a gente entende que atendimento em grupo muitas vezes não é suficiente, sendo o paciente encaminhado para atendimentos individuais. E aí tem uma dificuldade muito grande, porque não tem mão de obra suficiente para suprir toda a demanda da região. A gente é carente de terapeuta ocupacional, a gente é carente de fono, de psicólogos que atendam individualmente cada paciente, tá, aqui nessa rede. Então, essa luta do MOPAN também é para a contratação de mão de obra terapêutica. Existe uma fila de atendimento, acredito, depois isso pode ser confirmado depois, uma fila de espera para que o paciente passe pelo crivo ali da equipe para conseguir um laudo. Finalmente, quando consegue um laudo, e aí tenta correr atrás das terapeutas, e as terapeutas, né, essas que eu citei, fono, terapia ocupacional, e aí já começa outra dificuldade, porque na rede está muito escasso. Então, deixo registrado que, além da contratação de servidores para a área de educação, parênteses, mediação escolar, existe também a necessidade de contratação de pessoas voltadas para a manutenção terapêutica desse indivíduo. Pessoal, é a quarta vez que a gente está aqui falando as mesmas coisas. Então, a gente está querendo saber até quando, o que precisa acontecer, para que a gente consiga ter uma atenção, sabe, diferenciada, efetiva para a nossa causa, para a causa das pessoas com deficiência. Eu posso dar uma sugestão. Está faltando aqui nessa casa, talvez, um vereador com filho com deficiência. Porque aí vai sentir o preconceito e o descaso do poder público. Então, assim, não estou agorando ninguém, não, tá? Estou agorando, não estou aqui falando, vai acontecer. O nosso objetivo não é esse. Mas a gente precisa que vocês tenham mais empatia pela nossa causa. Tá? Que essa casa aqui se coloque no nosso lugar por algum momento e fale assim, e se fosse com o meu filho? Como é que eu poderia estar fazendo o meu melhor aqui nessa casa? Então, pessoal, aqui estão os nossos contatos, a gente se coloca à disposição para qualquer informação. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês e espero de verdade que essa casa aqui possa nos receber com mais atenção e se juntar conosco para que a gente possa cobrar do Poder Executivo melhorias no sistema. Caroline, só vou te dizer o seguinte, a gente está aqui todos com vocês, abri a porta do consultório, cobrei o secretário de saúde, não posso responder pelos outros. Eu vivo o hospital, vivo dentro do hospital, a gente fez uma carteirinha do doente de portador de doença crônica, que seria, a gente está procurando intervir direto. Pegamos uma briga danada com o secretário de saúde, talvez vocês tenham sido recebido bem agora que nós botamos uma cadeira vazia por ele. Mais do que eu falei aqui, e cabe a gente cobrar, eu tenho cobrado e cobrado muito, até me indispondo que as pessoas dizem assim, você era meu, não é meu amigo, tem que funcionar, o serviço tem que funcionar, e não está funcionando. Então, eu tenho certeza que tenho feito a parte. Não posso dizer a você, na audiência pública, que eu posso assegurar a você que vem 9, 10, 15 vereadores, eu posso ser responsável pela minha presença,
A presença é uma coisa individual de cada um. Então, eu não posso dizer para você que vai fazer uma outra audiência pública que eu vou assegurar para você que tenha 15 vereadores, 16, 17. O que a gente pode fazer é fazer os convites. Cada um tem a sua agenda, e eu não posso me responsabilizar pelos outros. Sempre pus o gabinete à disposição de vocês. Não acho isso uma maneira assim, precisa um vereador que tem que ter um filho com uma doença crônica. Não acho que é isso, porque eu vivo dentro de hospital, vivo hospital. E hoje, antes de sair daqui, cheguei um pouquinho atrasado, porque eu tinha uma criança de 16 anos, que eu tive que levar para a UTI, tive que parar toda a minha vida para levar para a UTI para fazer. E vim para cá, correndo para estar aqui junto com vocês. Mas não deixei de dar atenção à mãe e à criança que precisava ir de uma UTI de 16 anos. Então, na realidade, a empatia, cara, maior que eu estou tendo com tudo que eu posso fazer, eu tenho feito. Abrir a porta da casa, do gabinete, tudo que vocês quiserem está à disposição de vocês. Não posso responder pelos outros, posso responder por mim. Tá ótimo. Eu agradeço suas palavras, tá? Não se trata de amizade ou inimizade, não, tá, gente? Assim, a gente está aqui cobrando... Na realidade, eu falei amizade na amizade, falei do secretário de saúde, Entendi. não de vocês. Eu tive um atrito com o secretário de saúde pela cobrança da forma que... Não com vocês. Fui eu e a Secretaria de Saúde. Então, não é vocês. Na verdade, assim, esse meu discurso inicial, de deixar muito claro a nossa indignação com essa casa aqui, não significa que a partir de hoje eu declarei guerra para o pessoal aqui, não é isso não. Tá? O Motivados pelo Autismo não tem esse perfil. Tá? Nós somos pacíficos, mas a gente também não é passivo. A gente está vindo aqui porque a gente acredita que esse ambiente aqui, principalmente a Tribuna Cidadã, que é o ambiente mais democrático dessa casa, a gente está fazendo a reclamação no lugar certo. Porque não adianta também ficar fazendo textão no Facebook achando que vai fazer alguma coisa diferente, porque não vai. Vai só atrapalhar. Ganha like, a pessoa fica famosa, mas não resolve nada. Tá? O que eu não quero sair desse ambiente é que aqui também não resolve nada. É isso que eu não quero sair com essa impressão. Mas, na realidade, o Poder Legislativo, ele cobra. Ele cobra, ele tem a função de cobrar. Ele não tem a função, às vezes, é a mistura. Cobrar, eu estou cobrando muito. Estou cobrando direto. Vem trazer a demanda para cá, para essa casa. E numa audiência pública, não só ter uma pessoa para nos ouvir, de 17, isso para mim ficou feio para caramba. Ficou muito feio. Então, assim... Por mais empatia, não sei que você não vai conseguir assegurar a presença de um monte de gente, mas por mais empatia dessa casa com a nossa causa. Até porque 5 dias depois estava todo mundo aqui entregando placa de cidadão macaense, saindo bonito aí nas redes sociais, gente. Então, assim, já que quer sair bonito nas redes sociais, que não seja só entregando uma placa. A gente veio trazer uma demanda séria para cá e a gente não teve nenhuma procura de ninguém. Tá? Então, assim, pelo menos a Secretaria de Saúde, naquele mesmo dia, uma pessoa nos procurou, agendou reunião e a gente foi. Depois a gente fizemos uma ata e vamos disponibilizar para todo mundo. Carolina, deixa eu passar para a Maxwell para depois passar para a menina. Para a Jane. Desculpe, Jane. Saudar o Dr. Márcio, que está presidindo essa Tribuna Cidadã, os representantes da pauta e do autismo, saudar também a Jane, que vai usar a palavra em seguida. Eu gostaria só de lembrar 2 coisas, ou 3, melhor dizendo. Em 2016, eu aprovei uma emenda que foi motivada por um grupo também de autismo. Não sei se está junto com vocês ou se tem outro grupo. A gente sabe, acompanha. Tem isso. Esse grupo não existia ainda, né? Certo. Então, aprovei uma emenda, que foi uma reivindicação deles, que era a criação e implantação de clínica escola especializada no atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, nos termos que dispõe a Lei Federal 12.764 de 2012. Foi aprovada, o Executivo não executou. Parece uma redundância, mas fato concreto. Em 2017, eu fiz a mesma emenda, para ser executada agora em 2018, no valor de 400 mil. Mesmo projeto.
E sempre defendi essa pauta aqui de uma forma muito transparente, muito clara, né, para as pessoas, desde 2016, motivado por esse grupo. Com relação à questão que a senhora colocou, da ausência do dia 24/7, cada vereador tem uma agenda. Eu, nesse dia, eu tinha uma reunião com os petroleiros que estão sendo vítimas de um desconto absurdo de salário da Petros. A gente estava se reorganizando para contrapor essas questões. Tinham mais de 100 pessoas lá. São pessoas que têm outro problema, que a sociedade, a Câmara, ela tem interface com todos os problemas dessa sociedade. E, às vezes, a gente se divide muito. A gente não dá conta, né? E nós encaminhamos essas questões, como essas emendas, para que o Executivo possa se programar para atender as demandas que chegam aqui nessa casa, que são trabalhadas, e dar oportunidade do Executivo desenvolver aquele programa. E estou até insistindo, 2016, 2017, que deveria ser para esse ano. Não sei se vocês concordam com esse tipo de programa, mas foi o que aquele grupo direcionou para o nosso mandato. E os vereadores votaram por unanimidade. Todos os 17 vereadores. É a hora mais importante do vereador, é dar o voto, é defender a matéria. E uma matéria justa. Acontece que, até o momento, a Secretaria de Educação não sinalizou essa execução orçamentária, o prefeito também não. Me parece que um dos encontros que nós tivemos, que foi até fornecido cópia desse processo para que vocês tomassem conhecimento e nos ajudasse a cobrar, né, do Executivo. Estou falando nos ajudasse a cobrar porque o prefeito pode ser até convocado para essa casa para dar explicações. Só que, na hora de votar a convocação do prefeito, eu já tive 2 que foram rejeitadas. Já apresentei 2 convocações aqui para o prefeito, vim dar explicação de outras coisas. Coisas que envolvem, no meu entendimento, questões bastante graves sobre a administração pública. Mas aí que é por isso que eu estou falando, a importância do voto. Na emenda, o voto foi unânime. Na hora de convocar o prefeito, não aconteceu, porque teria que ter 12 votos. Então, democraticamente funciona assim. Então, nós estamos aqui à disposição para fazer todos os encaminhamentos de acordo com o entendimento que vocês trazem de uma forma muito esclarecedora e de uma forma muito competente. Infelizmente, o governo é surdo. Nós estamos trabalhando com um governo surdo. Não é só essa demanda que é esquecida. São várias outras demandas que aqui a gente traz e trabalha nela de forma até entusiasmada em plenário, apresentando os requerimentos, fazendo as cobranças através de projetos de leis, e a coisa não acontece. Mas isso não estou falando para desanimar ninguém, não. Não, a gente não desanima, nós porque somos resilientes. Porque eu também não desanimo. Então, estamos juntos, o doutor Márcio nessa pauta, e com as senhoras desse movimento tão importante. Só para acrescentar que foi feito um requerimento pelo senhor sobre o PEI nas escolas, foi entregue para a CEMED, e a resposta da CEMED, porque nós temos essa cópia, a resposta da CEMED é que está sendo executado. Então, eu faço aqui uma solicitação para as mães que estão aqui, tem mães aqui do nosso grupo, e tem mães que estão acompanhando online. Tá? Solicite o PEI do seu filho, tira uma foto do PEI. Opa, não me corta, não. O problema é que a gente tem até 10 horas e tem a Jane para falar. Então, eu, infelizmente, não é que eu queira cortar, mas eu preciso dar um tempo para a Jane falar também. Obrigada pela oportunidade. E a gente não pode ficar, enquanto a clínica escola não sair, alguma coisa precisa ser melhorada. A ideia da clínica escola é um outro objetivo. O que motiva o nosso grupo é a conscientização e melhoria dos atendimentos que existem hoje.
Tá? Então, é isso que eu queria deixar bem claro. A causa deles é importante? Sim, é importante. Só que, enquanto não sai essa causa, precisa ter uma melhoria no atual sistema que está em funcionamento. Obrigada. Obrigado. Agora, vou passar a presidência para Maxwell aqui. Então, vou chamar a Jane para vir a falar. Apresentação do projeto SOS Escola Viveiro Céu Aberto, Corujas Buraqueiras da Praia Campista. Jane, você tem 10 minutos para falar. Bom dia a todos. Bom dia, senhor vereador Maxwell Vaz e senhor doutor Marcos Bittencourt. É difícil gravar o nome de todos os vereadores que compõem esta casa, né, que é a Casa do Povo. Então, por isso, nesse momento aqui, eu gosto de fazer esse exercício, de falar o nome dos vereadores. O meu nome é Jane Ribeiro, eu sou pedagoga, e represento aqui o projeto SOS Escola Viveiro a Céu Aberto, Corujas Buraqueiras da Praia Campista. Ele é um projeto de conscientização, vem aqui com essa proposta de conscientização, sensibilização e educação ambiental. E eu fico muito feliz por eu ter chegado aqui nesse momento em que tem esse outro projeto de crianças especiais que pôde falar antes de mim. E agradeço a vocês pela presença aqui nesse momento. E agradeço a todos que assinaram o abaixo-assinado para que eu esteja aqui nesse momento como representante. Isso, sim, me deixa muito feliz. Em qualquer lugar que eu chegue, mesmo que eu esteja sozinha, sem nenhum biólogo, sem nenhum outro representante do projeto, eu estou representando toda a comunidade de educação ambiental da cidade de Macaé. Escola Viveiro a Céu Aberto, Corujas Buraqueiras da Praia Campista. Agradeço a todos esse momento aqui e eu gostaria de apresentar um pouquinho, já que a nossa fala aqui, o tempo é limitado e o professor fala bastante mesmo. Ele precisa até falar para ele se ouvir também, né? E em relação ao pessoal do projeto anterior, é muito importante esse momento aqui das corujas buraqueiras. Esse vídeo, estamos aqui no projeto Escola Viveiro a Céu Aberto, Corujas Buraqueiras, da Praia Campista, Macaé, RJ. Eu sou Jane Ribeiro, gestora do projeto. Esse projeto nasceu de uma necessidade de proteção. Eu encontrei essas corujas aqui na beira da praia, um belo dia, e pessoas que passavam e olhavam, mas não enxergavam, né, as corujas.
E quando eu comecei a dar visibilidade ao projeto, muitas pessoas chegavam para dizer o quanto amavam essas corujas. E eu comecei com a pergunta: e o que você faz pelo seu amor? Assim começou o projeto, a conversar com as pessoas, a dialogar com as pessoas. E depois disso, a gente vem dialogando com todos os setores da prefeitura, a gente tentando construir uma relação diferente, né, para que a gente ajude a proteger o habitat dessas corujas. Eu venho também estudando, aprendendo muito aqui com elas, e vejo que é importante essa preservação para os nossos filhos e netos, né, para as futuras gerações. Hoje, nós temos 6 corujas aqui no projeto. Desde 2015, janeiro de 2015, que eu comecei com esse trabalho aqui, e eu já presenciei várias vezes que elas se reproduziram. Algumas foram maltratadas, algumas foram mortas. Eu criei uma página, que é a página no Facebook, que é o Escola Viveiro a Céu Aberto Corujas Buraqueiras da Praia Campista, e eu utilizei o meu próprio Facebook, Jane Ribeiro da Costa, onde eu venho dando visibilidade. Um dos principais problemas aqui, sérios mesmo, é a linha de pipa com cerol. Nós temos aqui em Macaé o Parque de Jurubatiba, que é um dos parques importantíssimos para o nosso Brasil. É uma unidade de conservação aqui ao norte nosso, de Macaé. Aqui ao sul nós temos a Lagoa de Emboacica e seguindo Rio das Ostras. Se a gente não preservar essas pequenas áreas verdes aqui, a gente não trabalhar para preservar, essas aves que são migratórias, elas vão se extinguindo. Essas aves precisam trocar, né, de ambiente para poder acontecer a reprodução. Essa área aqui é uma área que foi aterrada para desenvolver esse setor imobiliário. Então ninguém se preocupou, por exemplo, com áreas para cachorro, praças para idosos. Muitos colégios municipais e particulares já vieram visitar. Eu também vou às escolas fazer as palestras, e a gente vai trabalhando para conseguir um apoio maior para que a gente possa desenvolver realmente, que o projeto possa se sustentar. Neste momento, o objetivo deste projeto é a legalização dele, né? Nós chegamos agora numa época em que a gente não sabe como a gente vai sobreviver na capital nacional do petróleo. E é por isso que essas corujas vêm sinalizando, né? Vêm sinalizando da importância da preservação, da importância da preservação do solo e da construção do conceito de sustentabilidade. Porque quando a gente destrói a natureza, nós estamos nos destruindo, nós estamos acabando com a nossa espécie. Jane, você já concluiu o vídeo? Sim, esse vídeo sim. Você vai expor mais alguma coisa? Eu gostaria... Esse projeto, ele é um projeto para ser mostrado. Eu me preparei realmente, quando eu fiz a inscrição aqui, eu fui informada de que seria 1 hora, né, da Tribuna Cidadã. 1 hora, para a gente representar, o nome já diz, Tribuna Cidadã. Nós estamos representando aqui a nossa tribo. Então, a nossa tribo ser representada em 10 minutos, a gente tem que ser expert.
demais para fazer com que a gente seja entendido. Nós estamos aqui em fases agora de fechamento de ciclos, né? Nós entramos numa nova era, onde a gente tem que realmente preservar as coisas, mas a gente tem que aproveitar também a abertura de novos ciclos. E eu gostaria de pedir aqui, porque é necessário que a gente leve essa abertura de novos ciclos para pessoas que também estão nos representando aqui, que são os vereadores. E esse tempo é muito pouco aqui para a gente falar realmente do nosso trabalho, e eu gostaria que fosse dado ao projeto um tempo maior de trabalho aqui na Câmara Municipal. E eu não sei como que se faz isso. Eu vou te explicar. É porque as informações, às vezes, precisam ser mais detalhadas. A Tribuna Cidadã foi criada por 2 vereadores, eu e o vereador Igor. Nós criamos através de um projeto de resolução, em 2013. E no artigo 2, ele fala o seguinte: a Tribuna Cidadã realizar-se-á no período de 1 hora antes das sessões ordinárias ocorridas na última quarta-feira de cada mês e terá a duração de 60 minutos, sendo destinado para cada orador o tempo máximo de 10 minutos para discursar. Então, existe uma regulamentação que eu vou até sugerir à secretaria, Carlinhos, que quando a pessoa se inscrever, dê uma cópia da resolução para a pessoa entender melhor como que funciona esse sistema. Porque foi para criar essa Tribuna Cidadã, não foi fácil também não, sabe? Muitos foram contra até que a gente chegasse no consenso, que a princípio a gente queria fazer dentro da sessão ordinária, mas não houve entendimento. Então, é aquilo que a senhora falou, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, eu e Igor, que estavam trabalhando essa pauta, nós não conseguimos o ótimo, nós fizemos o razoável, o bom. Mas a gente entende que nós vamos progredir, né, nesse sentido, e futuramente, que é o que a gente queria fazer, colocar a Tribuna Cidadã dentro da sessão ordinária, para que tivesse o quórum de vereadores, porque na Tribuna Cidadã, fora da sessão ordinária, não tem exigência de quórum. Mas o vídeo que a senhora apresentou foi excelente para a educação ambiental. E a senhora tem feito um trabalho junto ao Conselho de Meio Ambiente, que eu estou sempre presente também, muito bacana, no qual a senhora até me motivou a fazer uma proposta de resolução para criar uma área de proteção das corujas buraqueiras naquela localidade. Nós temos que cobrar agora do Conselho para que ele coloque em votação aquela resolução, para que a gente evite, né, atividades como aquelas que a senhora apresentou, uma delas a senhora apresentou no vídeo. O pessoal solta pipa ali em cima das corujas, faz atividades esportivas e faz atividades até festivas, né, incomodando aquela família de coruja que elas têm o direito delas de ficar ali. E a senhora faz um brilhante trabalho. Então, a senhora pode concluir, por favor? Sim, muito obrigada. Os problemas são seríssimos na área e, por isso, foi levantado a bandeira, né? E nós temos, sim, esse momento aqui já é mais uma conquista, né? A gente tem trabalhado bastante e temos avançado. E o Ministério Público nos deu já uma notificação para que fosse delimitado a área do projeto, que o projeto seja mostrado lá na praia, delimitado para o Ministério Público. Isso é um avanço e tanto, coisa que, assim, realmente, às vezes, a gente desanima em relação a toda a burocracia, né? E a gente sabe que tudo é muito difícil. E a população ainda tem erros, né, de cultura muito grande, culturas negativas, né? Culturas empobrecedoras, como a linha chilena, como um comércio, né? A linha chilena é um comércio ali ou em qualquer outra comunidade.
E a gente entra na questão em todas as áreas, a gente perpassa pela educação. Eu digo que a educação é um caminho, né? Como aquela frase que falam, a felicidade é um caminho. A educação é o caminho que a gente faz, não é o caminho que a gente vai andar, é o caminho que a gente vai construindo. Essa é a educação, e essa é a educação que a gente quer para o nosso país. Então, separar, falar, educação ambiental, conscientização ambiental, tudo muito fragmentado, isso é ruim para nós, é um atraso, né? O projeto de educação ambiental, Escola Viveiro a Céu Aberto, Corujas Buraqueiras, tem sido voluntário. Até aqui, tudo que nós fizemos foi do nosso próprio bolso. Não pedimos ajuda financeira a ninguém. E foi possível ser feito. Mas a gente quer fazer mais, a gente quer poder fazer mais, a gente quer poder ajudar mais e ajudar de verdade, né? E eu tenho ajudado com o conhecimento que eu recebi, que isso é de obrigação de todo mundo que recebe um conhecimento passar adiante. A gente tem que passar esse conhecimento adiante, para que a gente melhore, para que a população melhore, para que a gente veja resultados melhores no nosso trabalho. E isso, realmente, a gente só pode ver como voluntário, porque eu trabalho sem esperar um salário no final do mês. Eu trabalho todo santo dia, como vir aqui, sem esperar nem ninguém para vir assistir. Mas só ir ali na Praia Campista e ver aquelas corujas vivas, elas e corujas do Brasil inteiro, isso já é gratificante demais. Mas a gente tem que trabalhar para conquistar, como no vídeo eu disse, as pessoas chegavam e elas diziam que amam as corujas, né? E a gente pergunta, e o que você faz pelo seu amor? Então, na verdade, eu não entendo muito, eu estou conhecendo agora em relação às leis, porque é necessário, como a resolução do vereador Maxwell Vaz, que já fez sobre as corujas, e eu fui estudar outras resoluções que são feitas, como das capivaras, das tartarugas, e a gente não vê um trabalho de verdade, a gente não vê a prática de proteção dessas capivaras e dessas corujas, já que tem essa resolução. E que isso custa dinheiro, porque alguém está pagando, né, para que essas leis sejam feitas. Então, a gente quer também aprender como que funcionam essas coisas, né? E que seja mostrado, muitas coisas precisam ser desconstruídas. Como na hora que eu peço assinatura, por exemplo, para vir aqui, na Câmara Cidadã, de 10 pessoas que sejam realmente pessoas que votam na cidade. Essas pessoas logo começam a me olhar com um olhar de que eu sou pedinte de voto. Para mim não teve muito problema, porque eu também já era pedinte de 5 minutinhos para falar sobre as corujas. Em qualquer lugar que a gente vai, a gente pede 5 minutinhos. Inclusive no Conselho das Pessoas com Deficiência, eu também já fui pedinte de 5 minutinhos lá para mostrar o nosso trabalho. Então, aqui a gente ganha um pouquinho mais de tempo para a gente conseguir se expressar, né? A gente se expressa lá na praia, com banners, coloca, sinaliza, vai se expressando e vai ganhando um pouco mais de tempo. E eu acho que é isso que a vida precisa. A gente fala de deficientes, se a gente não preservar, as pessoas hoje, de 2 que nascem, um tem deficiência, o número está crescendo muito rápido, né? E a gente tem aí um mar gigantesco, onde a gente está destruindo, e até os peixes e os outros seres vivos estão nascendo com deficiência. Então, mais profissionais nós iremos precisar, mais especialistas nós iremos precisar, mas cada vez mais nós vamos estar distantes da nossa vida, da nossa saúde. Então, quem
vai cuidar de quem, né? As coisas mudam, é uma nova era. Eu me sinto aqui, não é um círculo, né? Mas a gente precisa abrir esse ciclo para esclarecimentos maiores e melhores. E eu realmente vou insistir em relação ao tempo de pedir para que eu possa apresentar aqui o projeto, como de fato ele é, o projeto SOS Escola Viveiro a Céu Aberto Corujas Buraqueiras da Praia Campista. E me perdoem se eu não sei me comportar neste lugar, como legislação, como pessoas que formam legislação, né? Se eu sair da lei em algum momento, se eu tive que sair da lei em algum momento, eu quero ajudar a construir. Muito obrigada a todos. Não havendo mais nenhum inscrito e cumprido o tempo regulamentar, dou por encerrado a Tribuna Cidadã. Muito obrigado.